E todo o trabalho pastoral e toda a intenção pastoral da novena que nós vivemos e continuamos vivendo, que hoje é o 8º dia da nossa novena em honra a Santo Antônio, todo o trabalho pastoral tem a ver com reconstruir a igreja, que é uma fala de São Francisco, nesse ano franciscano, e também São Francisco é um inspirador de Santo Antônio também, que foi contemporâneo dele e que foi franciscano também. Então tudo isso nos faz estarmos aqui para que a gente possa dar a nossa ajuda, o nosso apoio, fazer a nossa parte para reconstruir a igreja. Mais do que celebrar essa reconstrução física, nós queremos reconstruí-la de dentro para fora. Assim como foi preciso mexer nos alicerces, nós também queremos mexer nos nossos alicerces, para que essa celebração ultrapasse uma data e se firme como um momento da história em que nosso coração deu um passo a mais em conversão, em alegria de sermos irmãos e cristãos. A gente aproveita para, neste início, agradecer a nossa rede difusora e quem nos acompanha pela rede difusora Padre Donizete, e também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a partir da nossa rede difusora. No primeiro momento, nós queremos falar da reinauguração da igreja. Eu não teria todo o contexto histórico que daqui a pouquinho nós vamos ouvir dos 2 sentidos, dos 100 anos da chegada do bem-aventurado Donizete e da reinauguração da igreja, todo esse contexto. Mas o que nós temos é o contexto da fé de um povo que nós, mesmo estando aqui há pouco tempo, mas conhecendo há tanto tempo, né, por estar nessa forania desde o início do meu sacerdócio, nós sabemos que é um povo de contínua fé, de perseverança, e que tem ajudado a manter o legado do Beato Donizete, mas mais do que isso, mantido a evangelização deste lugar. Porque em última instância, tudo que fazemos aqui é por Jesus, é com Jesus e é para Ele. Precisa ser. E aí nós estaremos honrando todos aqueles que o serviram nestas terras, especialmente o bem-aventurado Donizete Tavares de Lima, e também estaremos honrando Nossa Senhora Aparecida, a devoção do Padre Donizete e a devoção que nos ensina a fazer o que Jesus nos diz. Então hoje, em nosso nome, aqui reafirmando a presença dos padres aqui da cidade e do nosso bispo diocesano Dom Eugênio, a quem eu peço uma salva de palmas, né, gente? Dentro de um contexto para a nossa cidade, também nós acolhemos e agradecemos a presença do nosso prefeito, Leonardo, da vice-prefeita, Cláudia, a quem eu também convido a darmos uma salva de palmas. E como nós temos outras pessoas aqui de outras cidades, eu vou acolher uma pessoa que depois nós vamos ver o sentido da presença dele, que é lá de São João del Rei, o nosso artista Carlos Calçavara, que está aqui também presente. Vamos dar uma salva de palmas. Essa parte nós vamos entender daqui um pouco, né? Então, agradecendo a todos, diversas pessoas estiveram no decorrer da história. Nós não estamos aqui fazendo um momento histórico que depende de nós, mas de todos que no decorrer da história vieram fazendo, inclusive os padres que estiveram aqui em cada oportunidade e que já reconstruíram, e que já reformaram, e que já repintaram, e as pessoas que ajudaram para que isso acontecesse. Então nós queremos agradecer a todos, e nosso agradecimento é quem ficou responsável neste tempo, um pouco mais do olhar para cá, juntamente com a comunidade e com aqueles que estavam caminhando com a obra, foi o Padre Guilherme. Então, ele é que vai ter a palavra agora e vamos acolhê-lo com uma salva de palmas também. Boa noite a todos. Dom Eugênio, padres, irmãos e irmãs. Chegamos hoje a um momento histórico em nossa cidade. Este momento se torna possível graças a mãos e dons que ajudaram neste processo de restauração. Recordo saudosamente de nosso Papa Francisco: se não há Jesus Cristo vivo na igreja, ela cai.
Na ocasião, o Papa nos questionava: e nós, o que somos? Somos pedras vivas, não iguais, cada uma diferente da outra, porque esta é a riqueza da Igreja. Cada um constrói segundo o dom que Deus nos concedeu. O Papa se referia a uma construção espiritual, pastoral, dinâmica. E hoje queremos recordar diversas pessoas que ajudaram neste tempo. Perdoam-me caso esqueça algum nome. Recém-chegado a esta cidade, posso cometer também este equívoco, mas com um coração muito agradecido a todos que, direta e indiretamente, nos ajudaram. Rendemos graças a Deus, primeiro aos benfeitores desta restauração. Saudosa memória, o Sr. Geraldo e a sua esposa, e também aos seus filhos, José Aloísio, Fernanda Lima, Cristina e Arnaldo, Maria José e Gilberto, Ernesto Ricciardi e Silvio. Aos funcionários da Cerâmica Atlas que nos auxiliaram, José Acácio, Marcos Augusto, Marcos Francisco. A comissão inicial da reforma, Padre Gregório, Juliano da Silva, Angelita Veloso, Camila Garcia e Luiz Henrique, Luiz Carlos Lorenzano e Ariane Torres. O nosso Conselho Administrativo e Econômico, Jorge Astolfo e Ariane, Antônio Marcos e Tayane, Marcílio e Maria Eliana, Célia Márcia e o Sr. Osvaldo, o Cícero e a Ana Maria Caprioli e o Luiz Clare. Os funcionários que nos ajudaram com a primeira etapa, a fundação com as estacas, Ivanilson Nascimento, Alexandre, Alex, Guilherme, o pedreiro que nos ajudou com a retirada do piso que ficou prejudicado, Luiz Francisco Ribeiro, o nosso carpinteiro João Carlos Ramos, os funcionários da segunda etapa externa, que foram a sustentação das paredes, o senhor Hamilton Carlos, Guilherme Henrique, os funcionários da terceira etapa, interna e externa, os acabamentos, os rebocos, o senhor Edson Francisco, Antônio Fábio, Edson dos Santos, Germino Barbosa, Célio Roberto, Edivaldo Carlos, Edson Rogério. Aquele que nos ajudou com a recuperação da pintura interna, o Ivan Coelho. O nosso eletricista, Olímpio Márcio, conhecido como Cacá. Aquele que nos ajudou com o sistema do som, agora colocado lá na matriz, Claudemir Antônio. Agradecemos também ao apoio do nosso prefeito, a vice-prefeita, ao chefe de gabinete e também da Câmara Municipal. Faço menção e agradecimento aos padres da comunidade missionária Providência Santíssima, também ao Padre Beto, ao Padre Iágaro. E agora na etapa final, para a reinauguração da igreja, agradecemos ao senhor Luiz, ao Cristiano, ao David, ao Paulinho, o Eduardo, o Giovanni, a Silviane, também o Lucas Zanfonetti, que nos ajudou com uma belíssima obra de arte, que está lá como novidade da nossa restauração e um marco deste novo tempo. É uma bonita tela de Santo Antônio, que está ao fundo da igreja, próximo à pia batismal, e depois todos podem contemplar. Aqueles que nos ajudaram na ornamentação,
a Kelly com a sua equipe, a Marilde com as novas alfaias da igreja, e a todos que fizeram então este belíssimo trabalho aqui na igreja. Quanta gente passou por aqui e quanta gente rezou por esta obra. Lá na igreja, ao lado esquerdo do presbitério, temos uma placa de agradecimento. Quando entrarmos, poderemos então ler, fazer a leitura de agradecimento, de gratidão a todos estes e a tantos outros que talvez o padre cometeu este erro. No município foi instituída a paróquia de Tambaú, sob a proteção de Santo Antônio, que é o nosso padroeiro. No dia 13 de junho de 1913, foi feito o lançamento da pedra fundamental da Igreja Matriz Santo Antônio. E no dia 13 de junho de 1919, foi celebrada a missa inaugural na Matriz. Donizete era pároco em Vargem Grande do Sul, de 1909 a 1926. Ele teve algumas perseguições lá na cidade de Vargem Grande, e o bispo, na época a diocese era Ribeirão Preto, D. Alberto, deliberou então a permuta. O padre Manuel, da paróquia Santo Antônio, ia para Vargem Grande, e o padre Donizete viria para Tambaú. E aqui ele chegou no dia 12 de junho de 1926, com o sacristão Pelota e com o cozinheiro Alberto. E aqui ele teve seu primeiro coroinha, José Abel Rossi, que depois o acompanharia na história do incêndio da Matriz. Chegando aqui, a primeira coisa que ele fez foi rezar na igreja São José, em frente à casa paroquial. Ajoelhou, fez as suas orações e pediu a proteção de Deus para a paróquia que estava assumindo, a paróquia de Santo Antônio. Depois ele se dirigiu à casa paroquial e instalou sua mudança, que constava das batinas, os livros, que ele falava que era a única relíquia, o único bem material que ele tinha. Ele fez o voto de pobreza desde a ordenação em 1908 em Pouso Alegre. E também ele trouxe a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi um presente de sua querida mãe, a Dona Francisca, também no dia de sua ordenação. No mesmo dia, ele visitou a Matriz Santo Antônio. No dia 13 de junho de 1926, ele celebrou então a primeira missa em Tambaú. Hoje, 100 anos de sua chegada. Amanhã, 100 anos da celebração da primeira missa aqui na Matriz Santo Antônio. A primeira medida que ele teve aqui em Tambaú e que já demonstrou quem era o padre Donizete. Os primeiros bancos da igreja São José e da Matriz eram reservados para autoridades, empresários, fazendeiros. Quando ele tomou conhecimento, ele mandou retirar todas as fitas e disse a primeira frase importante aqui na cidade: todos nós somos iguais, menores apenas que Deus. É uma frase profunda que já marcou desde o início a sua vida na cidade. Ele não fazia distinção de ninguém. Para ele, todos eram iguais, menores apenas que Deus. Nós tínhamos a igreja São José, a Matriz Santo Antônio, e ele sentiu a falta da Mãe Aparecida para abençoar a cidade. Então, com a presença do padre Klaus, lá de Aparecida, ele solicitou a réplica original
da imagem do Santuário Nacional. E essa imagem chegou em 1927, no dia 7 de setembro, que era comemorado na época o dia de Nossa Senhora. Chovia muito na cidade, e mesmo assim ele autorizou a saída da procissão, da estação férrea até a Matriz Santo Antônio. E aconteceu o primeiro fato extraordinário na vida dele e dos tambauenses. Muitos consideraram um milagre. Chovia na cidade toda, um temporal, e só não chovia onde passava a procissão. Não molhou nem a imagem e nem as pessoas. Depois, 2 anos após, 1929, ele resolveu fazer uma reforma na matriz de Santo Antônio. E ela seria entregue no dia 12 de outubro. O santo, ele tem 3 dons que nós não temos: levitação, bilocação e premonição. Ele queria entregar a igreja no dia 12 de outubro. Ele sabia que no futuro seria o dia de Nossa Senhora Aparecida a ser comemorado no Brasil. No dia 11 de outubro, a igreja amanheceu em chamas. Durante a madrugada, causado por um curto-circuito nas instalações elétricas, a igreja pegou fogo. O Padre Donizete estava celebrando a missa na igreja São José, quando foi comunicado, né? Terminando a celebração, ele veio, viu que não tinha o que fazer, estava tudo queimado, né? Na época, até os altares eram de madeira, forro, bancos, portas, janela, tudo. Vitrô, né, que era janela de madeira, enfim, tudo queimado, inclusive o reboco caindo da parede. Ele espera na entrada da igreja, cai o sino de 300 quilos, um sino de bronze semi-derretido, que está até hoje na matriz. Quando o sino despenca, ele pega um bambu na praça, no canteiro, levanta a batina, espalha o braseiro, entra na igreja, do lado direito, no altar lateral onde estava a imagem, queimou o altar e a imagem estava no chão. Ele pega a imagem, coloca contra o peito e se dirige para a casa paroquial, sem falar uma palavra. Apenas lágrimas escorriam do seu rosto. Então esse foi o segundo fato que marcou muito a vida do Padre Donizete e de todos os devotos e de nós de Tambaú, porque até hoje, né, nós temos as bênçãos do Padre Donizete pela sua intercessão e a proteção da Mãe Aparecida com seu manto de seda que não se queimou no incêndio. Está intacto lá no santuário. E a imagem original também no nicho do santuário. Então essa foi a chegada dele, as principais medidas, não é? Aqui ele fez várias obras sociais, inclusive, né? Que é o Lar São Vicente, 1933, a Casa da Criança e a Creche, 1935, né? Fez aqui armazém comunitário para distribuir alimentos, fez o convênio com Butantan para entregar às pessoas que eram picadas o soro antiofídico e a injeção antitetânica, né? E também outras obras que ele fez aqui na cidade. Então, essa foi a vida do Padre Donizete na sua chegada, né? Hoje vou me deter a esse assunto, porque se a gente for falar da vivência dele entre nós vamos ficar vários dias aqui, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de falar, a pedido do Padre Reginaldo. Muito obrigado, viu, Padre? É um prazer, uma alegria a gente falar do Beato Donizete, né? Um intercessor para todos nós, né? E ele sempre falava: eu não faço milagre, eu não faço nada, sou um simples padre de aldeia, eu levo tudo para Nossa Senhora, e ela leva a Deus, e só Deus é que realiza o milagre. Seu legado não está apenas nos milagres, mas na maneira como viveu: simplicidade, fidelidade, amor ao povo, confiança absoluta em Deus, e sempre obedecia à hierarquia
da igreja. É isso que faz um santo. Hoje, sua missão continua viva entre todos nós. Muito obrigado. A gente não tinha outra pessoa que a gente pudesse chamar, e a gente falou, Fiquinho, será que você consegue resumir? Porque ele tem um amor profundo e um contexto histórico que quase ninguém tem, né? Para contar essas histórias. Então nós agradecemos. E para celebrar este tempo especial, para que a gente possa viver este tempo especial, que começa hoje, a marca desse centenário começa hoje, mas a vivência dele vai até 12 de junho de 27, onde nós viveremos um ano jubilar do Padre Donizete. Então, antes de ler o decreto, nós também teremos a palavra do nosso prefeito, que eu quero convidar para estar aqui, e para partilhar um pouquinho daquilo que, neste ano, alguns momentos especiais que nós viveremos. Uma salva de palmas o acolhendo. Obrigado, Padre Reginaldo. Excelência Reverendíssima Dom Eugênio, boa noite. Boa noite também aos padres aqui presentes, que já foram nominados todos, ao nosso magnífico Padre Reginaldo, que assumiu o desafio junto com os demais padres de poder assumir a gestão paroquial do município de Tambaú neste ano importante do centenário. E ele está podendo contar com a oração, com a colaboração da nossa comunidade para atender os objetivos esperados, Dom Eugênio. Eu quero aqui, preciso, antes de iniciar a minha fala, Padre Reginaldo, tributar, em nome do povo tambauense, a nossa gratidão à família do seu Geraldo, à querida Dona Isaura, aos filhos e netos aqui presentes, por tanto bem que o seu Geraldo fez pelo município de Tambaú. E quis a providência divina que agora, recentemente, pudesse contribuir financeiramente para que hoje, quando nós estamos aqui reunidos para celebrar o centenário da chegada do Padre Donizete em Tambaú, pudéssemos também ter o privilégio de reabrir as portas da Igreja Matriz que o pai dele pintou depois do incêndio de 1929. Eu tenho certeza que o coração dele, mas sobretudo da Dona Isaura, nesse momento no céu, certamente está muito feliz em poder ver o grande legado que ela fez para esse povo, que tanto o seu Geraldo quanto ela amaram de forma profunda, gerando emprego, gerando renda e ajudando sem olhar a quem. Deus seja louvado pela vida deles. Que vocês possam continuar esse belo legado. A minha contribuição aqui hoje, nessa noite, ela é mínima, mas ela é de grande importância. Eu gostaria de pedir ao nosso escultor, o Carlos Calçavara, que viesse aqui, juntamente com a Karen, para apresentar a vocês, porque, como o Padre Reginaldo disse, hoje nós estamos abrindo o ano do centenário. E durante os próximos 365 dias que se seguirão, muitas homenagens, muitas iniciativas serão realizadas pela Igreja, mas também pela Prefeitura Municipal de Tambaú e por outras frentes, para que a gente possa marcar esse centenário. E todos nós sabemos da importância no campo religioso que o Padre Donizete tem, não só para Tambaú, para a Diocese de São João da Boa Vista, mas para o Brasil e para o mundo. Além da população tambauense, nós recebemos, Dom Eugênio, aproximadamente 350 mil pessoas por ano no município de Tambaú, por conta do turismo religioso pujante que o município tem. E, em razão disso, é nosso dever, é nossa obrigação pensarmos também na consolidação de um turismo religioso que possa atender às necessidades dos romeiros e dos turistas que aqui frequentam a nossa cidade. E pensando nisso, nós, desde o início da gestão em 2021, estamos transformando o nosso recinto de eventos num CAT, num centro de atendimento
ao turista. E ali já foram construídos os banheiros, a cozinha, agora já está na fase da construção dos chalés, depois de toda a parte comercial, do comércio ambulante da Romaria, estacionamento, para que todos os nossos turistas tenham a oportunidade de chegarem aqui e terem infraestrutura adequada para desfrutar do turismo religioso que a cidade oferece. E para o centenário, a Prefeitura Municipal de Tambaú preparou uma homenagem ao Padre Donizete também. Eu estive com o Padre Reginaldo em São João del Rei, onde nós conhecemos aqui o Carlos Calçavara, que é um renomado escultor daquela cidade histórica, e ele preparou, a nosso pedido, uma réplica da imagem do Padre Donizete, segurando Nossa Senhora Aparecida, que durante esse ano do centenário, ela será construída aqui na praça da Igreja Santo Antônio, para fazer memória a esse acontecimento do incêndio de 1929. E lá no Celtra, que é o parque turístico, o Centro de Lazer do Trabalhador, nós estaremos construindo um monumento que tem uma base de uns 16 metros mais ou menos de diâmetro e mais uns 17 metros de altura, com capela e acima dela a imagem do Padre Donizete Tavares de Lima, para que possa se tornar um mirante para nós desfrutarmos e prestigiarmos dessa oportunidade de termos convivido aqui no município de Tambaú com o Padre Donizete, mas também para que os nossos turistas possam ter a oportunidade de ter um ambiente instagramável e desfrutar aí dos equipamentos turísticos do município. Esses investimentos, eles somam aproximadamente R$1 milhão, e esses recursos não sairão dos cofres públicos municipais. Eles foram captados com o apoio do deputado federal Carlos Sampaio, junto ao Ministério do Turismo. Foi aprovado o projeto e nós já estamos na fase interna de licitação. Assim que concluirmos o processo de inexigibilidade da contratação dessas duas peças e da estrutura, nós já vamos iniciar com a maior brevidade possível estas obras para que a gente possa, no ano do centenário, entregar esses dois equipamentos turísticos para o povo tambauense e também para os romeiros e os devotos do Padre Donizete Tavares de Lima. A partir do dia 14, haverá uma exposição na Igreja Cristo Redentor, onde todos serão convidados a prestigiar, e lá na exposição todos terão oportunidade de ver e tocar a exposição, as duas maquetes que hoje estão sendo apresentadas. É um privilégio para nós sermos tambauenses. O que nós temos, muitos outros municípios que são turísticos não têm, nem turista, mas assim o são. Está na hora de nós virarmos esta página, de nós virarmos essa chave, de nós acreditarmos na canonização que se aproxima do Padre Donizete e juntos transformarmos a nossa cidade. Não adianta esperar somente da diocese, não adianta esperar somente da prefeitura, não adianta esperar somente do poder público, não adianta esperar somente das paróquias. Se nós quisermos uma cidade diferente, todos nós temos que arregaçar as mãos e fazer a nossa parte. Afinal de contas, quem evoluiu a nossa cidade não foi político, foi um padre que enxergou que ele poderia fazer muito mais do que a obrigação dele no altar. Deus seja louvado por esse centenário. Viva Santo Antônio, mas viva o Padre Donizete. Nós agradecemos este momento e agradecemos essa oportunidade, né, de vermos um caminho sendo realizado para um momento tão especial para nós. E agradeço mais uma vez a presença do artista,
Agradeço a presença da esposa, lembrando que nós tivemos a graça também de lá sermos recebidos com um almoço mineiro maravilhoso. Muito obrigado, tá bom? Eu quero pedir agora que o padre Luciano faça a leitura do decreto, concluindo este nosso momento. Dom Eugênio Barbosa Martins, por mercê de Deus, da Santa Sé Apostólica, Bispo Diocesano de São João da Boa Vista, pelas presentes letras, decreta a abertura do centenário da chegada do Beato Donizete Tavares de Lima no município de Tambaú, São Paulo, de 12 de junho de 2026 a 12 de junho de 2027. A paróquia Santo Antônio e Beato Donizete no município de Tambaú, São Paulo, fica reconhecida como lugar de peregrinação no ano jubilar franciscano até 10 de janeiro de 2027, em virtude do padroeiro titular da paróquia, Santo Antônio de Pádua. Os presbíteros da paróquia Santo Antônio e Beato Donizete poderão organizar momentos litúrgicos especiais de acolhida aos peregrinos, bem como orientações catequéticas sobre a espiritualidade mariana através do testemunho de fé e devoção do Beato Donizete. De maneira especial, destacam-se os seguintes momentos. Hoje, 12 de junho de 2026, centenário da chegada do Beato Donizete em Tambaú. Amanhã, 13 de junho de 2026, memória litúrgica de Santo Antônio de Pádua. 16 de junho de 2026, memória litúrgica do Beato Donizete. 21 de junho de 2026, Marcha da Fé de número 50, 1976-2026. Dia 12 de outubro de 2026, solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Com este decreto, incentivamos os fiéis a lucrarem a graça das indulgências jubilares estabelecidas pela Penitenciaria Apostólica, bem como as outras indulgências previstas pelo Manual das Indulgências ao longo do ano, conforme as disposições habituais prescritas. Incentivamos para este ano de graça a visita aos locais marcados pela presença e memória do Beato Donizete Tavares de Lima, no município de Tambaú, São Paulo. Santuário Nossa Senhora Aparecida, onde repousam as relíquias do Beato Donizete. Igreja Matriz Histórica de Santo Antônio, lugar onde o Beato Donizete foi pároco. Réplica da Igreja de São José, memorial do lugar onde os feitos do Beato aconteceram. Casa do Padre, onde se encontram algumas relíquias e bens pertencentes ao Beato, bem como a custódia dos testemunhos dos milagres e graças alcançadas pelos fiéis. Mausoléu no cemitério municipal, lugar do sepultamento do Beato Donizete, até 2009. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Notifique-se quem de direito, publique-se, cumpra-se e arquive-se. Seja lido e transcrito no livro-tombo da paróquia Santo Antônio e Beato Donizete, para constar, dado e passado, em nossa Cúria Diocesana, nesta episcopal cidade de São João da Boa Vista, em 25 de maio de 2026, na memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, sobre o selo e sinal de nossa chancelaria. Dom Eugênio Barbosa Martins, Bispo Diocesano, Padre Diego Santos de Oliveira, chanceler do Bispado. E por fim, agora nós chamamos o nosso Bispo Diocesano, Dom Eugênio Barbosa
Martim, sacramentino. Inclusive, nós temos a graça de um bispo sacramentino, num tempo em que nós vamos celebrar os 50 anos da Marcha da Fé, que foi iniciado pelos sacramentinos. Então vamos acolhê-lo com uma salva de palmas. A alegria de estarmos aqui presenciando tantos sinais bonitos da graça de Deus, tantos sinais bonitos da somatória de doações, de entregas, de uma expressão de fé tão bonita, eu declaro oficialmente a abertura deste ano jubilar, relembrando os 100 anos da chegada do Beato Donizete aqui em Tambaú, o ano franciscano, que é para nós uma referência tão bonita de Santo Antônio como um dos primeiros seguidores de São Francisco, que esta presença tão forte do franciscanismo, mas mais forte ainda para essa cidade, do Beato Donizete, possa fortalecer esse caminho de fé e dar a esse município toda essa identidade tão bonita que vocês vêm construindo. Deus abençoe a todos e vamos transformar tudo isso em expressão eucarística, aonde o Senhor se entrega a nós, no seu corpo e no seu sangue. Deus seja louvado.